E se a resposta para todas as nossas preocupações do dia a dia estivesse em uma única prioridade? Com base nos ensinamentos do Dr. Miles Monroe, hoje a gente vai explorar como encontrar essa chave pode, literalmente, mudar tudo. Pois é, a vida muitas vezes parece uma lista sem fim de preocupações, né? O que a gente vai comer, o que vai vestir, como é que paga as contas. Sabe, essas ansiedades do dia a dia acabam consumindo toda a nossa energia, todo o nosso foco. E o interessante é que essa preocupação, que é tão humana que todo mundo sente, é abordada de frente nessa passagem da Bíblia. O texto não chega simplesmente dando uma bronca, não. Ele reconhece essa ansiedade e aí prepara o terreno para uma solução que, olha, vira o jogo. E é aqui que está a grande virada de chave. A resposta para um monte de preocupações não é um monte de soluções. Não, é um único e poderoso ponto de foco. Uma só prioridade que tem o poder de colocar todo o resto no lugar. E o mais fascinante de tudo é que essa prioridade não é nenhum mistério, sabe? Ela foi dita com todas as letras, de forma bem explícita. Acaba com aquela coisa de ficar tentando adivinhar o que é mais importante. Quando se sabe disso, fica muito mais fácil direcionar o tempo, a energia, o talento para onde realmente importa. Agora para pensar na força dessa declaração. Não é uma sugestão, é um comando divino. E quando se fala em reino de Deus, a gente pode entender como o governo, a cultura, a influência de Deus em tudo. E o comando já vem com uma promessa incrível junto, uma estrutura bem clara de causa e efeito. Se a busca for essa, a provisão será essa. Então, a pergunta que não quer calar é, se essa é a prioridade número 1, por que não é algo que todo mundo sabe? Por que não é o foco principal de todos? A resposta, olha só, está em como essa mensagem é recebida. O próprio Jesus, na verdade, explicou por que essa informação tão vital às vezes parece meio escondida. Ele chamou de segredo, mas não porque tem que ser mantido em segredo, não. É porque para entender depende muito da condição de quem está ouvindo. Lá na parábola do semeador, ele explica isso direitinho. A semente, que é a mensagem do reino, é a mesma para todo mundo. Só que o tipo de solo onde ela cai, isso é o que determina se ela vai crescer ou não. Então ele descreveu 4 tipos de ouvintes, né? Tem aqueles que são como solo cheio de pedra, simplesmente não são receptivos. Tem os superficiais, que na primeira dificuldade já desistem, e tem os distraídos, que deixam as preocupações do dia a dia sufocarem a mensagem. E aí, finalmente, tem o bom solo. E aqui vem a estatística que é de cair o queixo que sai dessa parábola. Só 1/4 dos que ouvem está realmente numa posição de entender, de absorver e de agir com base na mensagem. Isso quer dizer que 3 em cada 4 pessoas acabam perdendo isso por alguma razão interna. Ok, sabendo disso, a pergunta é, como a gente faz para ser o bom solo? Bom, a chave está na primeira palavra do comando, buscai. Essa palavra que faz a ponte entre só ouvir a mensagem e realmente viver essa mensagem. Então, vamos destrinchar o que essa ação de verdade exige. Primeiro de tudo, buscar não é um passatempo de fim de semana, não é algo casual. É um comando, e isso implica esforço, diligência, um propósito bem claro. É uma postura ativa e não passiva. O que isso quer dizer? Que ninguém tropeça nos segredos do reino por acidente. É uma perseguição ativa, intencional. Pensa bem, as coisas mais valiosas da vida a gente não acha por aí, a gente persegue. E isso exige ir atrás com tudo. Significa também que só ouvir passivamente uma vez por semana não vai ser o suficiente, sabe? Isso pode levar àquele entendimento superficial, igual do solo raso da parábola. A busca exige um estudo pessoal, profundo, de abrir os livros, fazer as perguntas difíceis, para que as raízes possam crescer de verdade. E isso é quase como uma aventura. Explorar o reino é como aprender sobre a cultura, as leis, os princípios, a economia, os relacionamentos de um novo lugar. É uma jornada de descoberta contínua. Fascinante. Agora, atenção a este ponto. Segundo a fonte, este é o maior medo do adversário, daquela força que se opõe a esse progresso todo. Para ele não importa tanto a perseguição, o estudo ou a exploração, desde que não haja entendimento. Mas por quê? Porque o verdadeiro domínio só vem com o entendimento. Essa frase resume tudo perfeitamente. Só dá para realmente possuir e aplicar aquilo que se entende num nível profundo. É o entendimento que transforma a informação em revelação pessoal, sabe? E é isso que gera a mudança de verdade. E a palavra buscar é ainda mais rica. Significa aprender, meditar, desejar saber.
ter uma paixão por isso, ser diligente e, por fim, se preocupar com isso, ou seja, fazer do reino o foco principal dos pensamentos. Agora, um ponto crucial. Quando se começa a buscar de verdade, muitas vezes a oposição aumenta. Só que, em vez de ver isso como um sinal de fracasso, a gente tem que reinterpretar. Na verdade, é um sinal de progresso. É uma ideia que vai contra o que a gente pensa, né? A pressão, o assédio, a dúvida, nada disso quer dizer que o caminho está errado. Pelo contrário, significa que algo importante está bem perto e o adversário está tentando de tudo para impedir esse avanço. Então, a sacada é inverter a mensagem. Se o diabo, que é descrito como a fonte da mentira, diz que algo não pode ser feito, essa é a maior prova de que pode sim. A pressão que ele coloca acaba revelando o jogo dele e confirmando que o caminho está certo. Ok? Vamos voltar agora para a segunda metade da promessa, a parte de Deus nessa equação. Depois do compromisso de buscar, entra em jogo um princípio de reciprocidade divina. É uma troca divina muito clara. A parte humana é buscar o reino em primeiro lugar. A parte de Deus é adicionar todas as outras coisas que são necessárias. A comida, a roupa, o abrigo. A gente se concentra na única coisa e Ele cuida de todo o resto. Isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Já imaginou a liberdade, a paz que seria canalizar toda a energia que a gente gasta com 1000 preocupações para uma única e poderosa busca? O que será que mudaria de verdade?